A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, hoje eu venho falar do livro de Jeremias 44. Que o Espírito Santo de Deus me conduza nessa palavra e que ele venha falar ao meu e ao teu coração, amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, quero te agradecer por esse dia maravilhoso, pela vida, Pai, pela tua misericórdia e pela tua graça, Pai. O Senhor nos deu hoje a palavra em Jeremias 44. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, e que o Senhor venha nos mostrar onde a gente está errando, Pai, aonde a gente está pecando, onde a gente está falhando com o Senhor, ó Pai. Para que a gente volte, Pai, a fazer o que é certo aos olhos do Senhor, ó Pai. Nos convença, Pai, da justiça, do pecado e do juízo, Pai, porque eu sei que a Tua palavra, ela nunca volta vazia, Pai. O Senhor sempre quer falar algo através da palavra para nós, ó Pai. E que seja feita a Tua vontade nessa hora, Pai. Que seja o Senhor falando, não eu, Pai. E que eu seja só um instrumento usado pela mão do Senhor, porque toda a honra, toda a glória pertence a Ti, Pai. Amém. Meus irmãos, aqui a gente vai ver a condenação, a persistência dos judeus à idolatria, né? Jeremias aqui veio com a palavra do Senhor para que esse povo viesse se arrepender e eles não teve arrependimento, né? Mesmo após Jerusalém ter sido destruída, eles foram para o Egito e mesmo assim continuaram com a idolatria, com a desobediência a Deus. Aí aqui diz, ó, no versículo 2: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vós tendes visto todo o mal que eu tenho trazido sobre Jerusalém e sobre toda a cidade de Judá, e eis que neste dia elas são uma desolação, e nenhum homem habita nelas, né? Foi por causa da desobediência, de tudo que de mal que estava fazendo os olhos do Senhor. Se tornou uma terra desolada. Aí eles foram para onde? Procurar abrigo no Egito. E aí que diz aqui, ó, no 3, por causa da perversidade que cometeram para me provocar a ira, indo queimar incenso para servir outros deuses, a quem não conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. Contudo, eu enviei vós todos os meus servos e os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo: Ó, não façais essas coisas abomináveis que eu odeio. Porém, eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se desviarem da sua perversidade, para não queimar incenso aos outros deuses. Meus irmãos, a gente vê aqui que Deus cumpriu o juízo, né? O castigo que ele prometeu, porque não teve arrependimento, né? A idolatria, meus irmãos, né? A ídolos, a falsos deuses, a desobediência a Deus, que o Senhor nos diz hoje. Quantas vezes nós desobedecemos a Ele? Ele nos adverte através da palavra, Ele fala com nós no nosso coração, Ele fala em sonho, e às vezes a gente continua persistindo no erro, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, né? Aqui o povo, eles fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor, né? Tudo que não podia eles fizeram, mas quantas vezes nós também desagradamos ao Senhor, fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, colocamos coisas na frente do Senhor. Idolatria é isso, meus irmãos. É você colocar coisas à frente do Senhor, amando às vezes aquilo mais do que o Senhor. O que você tem colocado no lugar do Senhor? O que você tem idolatrado? Às vezes, nas pequenas coisas, meus irmãos, nós nos afastamos do Senhor. O que o Senhor tem pedido para você e você não tem obedecido ao Senhor. Então, o Senhor está exortando agora, através da palavra, no livro de Jeremias. E aqui, ó, o povo, eu vou fazer um resuminho porque é muito grande esse capítulo, meus irmãos. No versículo 10 diz, ó, eles não se humilharam até esse dia e não temeram e nem andaram em minha lei,
nem em meus estatutos, que eu coloquei perante vós e perante vossos pais. Então, era uma desobediência total ao Senhor. Não tinha arrependimento, não tinha compromisso com Deus. Tem pessoas assim, meus irmãos, que não têm arrependimento, não têm compromisso com Deus, e a ira de Deus vem sobre essa pessoa, a justiça de Deus vem. Então Deus fala para nós: toma cuidado, cuidado, para não se desviar da minha presença, do meu caminho. Cuidado com a idolatria, cuidado com a ilusão, das coisas ilusórias deste mundo, que leva à destruição, que leva à morte espiritual. Deus está chamando nós, meus irmãos, para o arrependimento. Né? Deus não quer nos perder. E às vezes a gente, por causa de uma coisinha que parece insignificante, parece que não é nada, estamos perdendo a comunhão com Deus. Não é porque nós somos servos do Senhor, que nós lemos a palavra, que nós jejuamos, que nós oramos, que nós não podemos falhar na caminhada, porque nós não somos perfeitos, meus irmãos. Nós estamos em busca da santidade. Todos os dias temos que renunciar à nossa carne para viver a vontade de Deus. Será que nós temos renunciado à nossa carne? Será que nós estamos vivendo a vontade de Deus ou a vontade da nossa carne? Será que nós estamos andando em obediência, temendo ao Senhor? Porque o Senhor é um justo juiz, meus irmãos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou servimos a Deus, ou servimos o mundo. E Deus é um Deus ciumento. Ele nos quer só para ele, né? Quer que sejamos dele. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Aquele que adora ele em espírito e em verdade. Não aquele que só fala dele da boca para fora e não vive o que fala. Não vive uma vida de retidão, uma vida de obediência diante do Senhor. Aí aqui, meus irmãos, Jeremias, né, falou a mensagem do Senhor para esse povo, para os judeus. Mas, olha o que ele ouviu no versículo 16. Com relação à palavra que tu tens falado para nós, em nome do Senhor, nós não daremos ouvidos, mas nós certamente faremos qualquer coisa que saia de nossa própria boca. Queimaremos incenso para a rainha do céu, e lhe derramaremos oferta de bebidas nas ruas de Jerusalém, pois então tínhamos abundâncias de mantimento e estávamos bem e não víamos o mal. Porém, desde que nós cessamos de queimar incenso à rainha do céu, e dele derramar ofertas de bebidas, nós temos tido falta de todas as coisas e temos sido consumidos pela espada e pela fome. Meus irmãos, eles não estavam dispostos a abandonar a idolatria. A rainha do céu aqui, no caso, né? E outros deuses que eles tinham. Não, porque eles estavam bem. Então tem gente, meus irmãos, que não quer abandonar o pecado. Não, tá cômodo o pecado. Aparentemente está bem, está tudo certo. E ainda culpa o Senhor quando passa por dias maus. Aqui, ó. Não, quando eles estavam lá no pecado, na idolatria, fazendo tudo que é mal ao Senhor, não, eles estavam bem. Então, estava jogando culpa no Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso? Quando a gente está passando por uma situação difícil, às vezes por uma opressão, né? Por uma perseguição, por uma guerra espiritual, a gente quer culpar o Senhor. Não fazemos diferente. A gente não faz diferente desse povo, por muitas das vezes. Aí começa a enfraquecer espiritualmente, começa a enfraquecer na oração, na leitura da palavra, aí começa já a cair para o lado da carne, já começa a fazer coisas que desagradam o Senhor. Não podemos acertar, a gente tem que repreender, né? Pedir a ajuda do Senhor para que a gente não venha se contaminar pelo pecado, porque aqui não tinha arrependimento. Eles queriam continuar mesmo na vida de idolatria, queimando incenso a falsos deuses, não queriam dar em obediência,
não estavam com medo do juízo de Deus sobre a vida deles. Deus usou os profetas, usou Jeremias aqui para alertar, se arrependa, né? Porque Deus, a advertência, né, sobre a idolatria, sobre a desobediência, não quer ouvir a Deus, vai ter consequência. Aqueles que não obedecem a Deus, não querem andar em obediência, quer andar de qualquer jeito, conforme o mundão, andar como andava no Egito, na escravidão do pecado, vai ter consequência. O juízo de Deus descerá sobre aqueles que não obedecem. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus tarda em irar, mas ele se ira. E horrenda é a coisa que cai na mão do Todo-Poderoso. Então, que nós possamos obedecer ao Senhor, andar em obediência, perseverar, mesmo em situações difíceis. Não podemos nos deixar se abater, porque a gente tem um Deus que tudo pode. E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na nossa vida, quem impedirá? É Ele que dá força aos cansados, aos sobrecarregados. É Ele que livra da cova, da garra do inimigo. Quantas vezes Deus fechou a boca do devorador? Quantas vezes Deus esmagou a cabeça da serpente que se levantou contra a sua vida? Quantas vezes Deus derrubou o gigante que se levantou contra a sua vida? Quantos prodígios, quantas maravilhas o Senhor tem feito na sua vida? Quando nós nem merecemos a graça de Deus, ela tem nos alcançado todos os dias, a misericórdia de Deus tem nos alcançado todos os dias. Então, o Senhor alerta de Deus hoje para nós. Não saia da minha presença. Não se afasta da minha presença. Porque aqueles que se afastam da presença do Senhor e andam em uma vida em desobediência, negando a fé, vai sentir a destra do Todo-Poderoso. E aí, meus irmãos, aqui, aí Jeremias disse, por isso o Senhor não podia mais suportar, por causa do mal que vos tem feito, e por causa das abominações que vós tens cometido. E aqui embaixo diz, o Senhor, no versículo 23, eu vou bem mais para baixo que eu vou pôr aqui, o Senhor, ele não tem, você não tem obedecido a voz do Senhor. Não, eles não têm obedecido a voz do Senhor, não têm obedecido às leis do Senhor. Estava fazendo da forma que eles desejavam, então ia ter consequência. Então, meus irmãos, o que o Senhor nos diz hoje? O vídeo está ficando um pouco longo, mas eu tenho que falar. A desobediência gera consequência. É igual eu falei em outros vídeos. Às vezes, meus irmãos, passamos por lutas, né? Por causa de perseguição, por causa de oração contrária, por causa de encantamento, de pessoas que se levantam com obra de inveja, com obra de engano contra a nossa vida. Mas tem muitas coisas que nós passamos na nossa vida por falta de obediência a Deus, por falta de temor ao Senhor, colocando coisas em primeiro lugar, ao invés de colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E aqui no versículo 27 diz, eis que eu irei vingá-los para o mal e não para o bem, e todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que lhes sobrevenha o fim. Então, meus irmãos, aqueles que não se arrependerem, não buscarem o Senhor, não largar a mão da idolatria, se afastar, parar de praticar a idolatria, vão sentir a mão do Senhor. Será consumido pela espada e pela fome, porque Deus punirá aqueles que não têm uma vida diante dele. E aqui no versículo 29 diz, e isto será um sinal para vós, do Senhor, que eu vos punirei neste lugar, para que vós possais saber que minhas palavras certamente ficarão de pé contra vós para o mal. Então, tudo que o Senhor fala, ele cumpre. Tudo. Então, é uma alerta do Senhor para nós. Cuidado com a desobediência, a idolatria. O que nós temos feito que o Senhor já falou para nós não fazer. O que a gente tem colocado à frente
na frente do Senhor. Qual é a idolatria que nós temos praticado? Então, que o Senhor possa nos convencer hoje da justiça, do pecado e do juízo. Meus irmãos, Deus tem um zelo muito grande pela minha e pela tua vida. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu, te separou para ser santo. Você tem um chamado, você foi um escolhido. E não adianta querer fugir do processo, não adianta querer fugir do teu chamado. Vai ter que se cumprir. É melhor obedecer. Porque quem não vai por amor, vai pela dor. Então, que possamos ir pela obediência. Obedecer o caminho da obediência. Porque o caminho da desobediência, da falta de arrependimento, leva à destruição. Que Deus te abençoe.